como é que foi esse processo, né? Como você decidiu cursar Direito? Como que foi esse início de carreira? Vamos lá. Primeiro, eu ia fazer administração. Tava na minha cabeça. Assim, quando a gente é criança, eu sonhava que, na verdade, que eu ia ser médica. Então, porque é bonito, jaleco branco e tal. Então, meu sonho inicial ali era ser médica. Eu cresci e vi que não ia dar. Por N questões, não ia dar. Falei, quer saber, vou fazer administração. Isso estava mais ou menos ali no primeiro ano do ensino médio. Aí, quando eu fui aprovada para o terceiro ano, eu entrei num programa chamado Patrulheiro. É o guardinha. Então, era o meu primeiro emprego. Eu consegui um emprego numa área que me aproximava muito do direito, né? Então, eu tinha contato com diversos professores da área. Na época, eu não os conhecia, não fazia ideia de quem era. Hoje, eu vejo que eram grandes professores. Então, quando eu fiz esse contato, na época, a minha função, na verdade, olha só, ela era uma função chamada arquivista. Uma função muito comum na rádio e televisão. E o que eu fazia? Eu recebia o material que o professor gravava para uma aula virtual, por exemplo, uma aula online. E eu tinha que assistir aquela aula, por exemplo, uma aula de direito penal. Eu tinha que assistir aquela aula só para dizer assim, gente, tá legal o áudio, tá legal o vídeo, podemos mandar essa aula aí para quem vai assistir. Comecei a assistir a aula e comecei a falar, pô, legal esse assunto que ele tá falando. Principalmente nas disciplinas que eram de penal, que hoje é a minha área de atuação. Então eu falei, pô, legal esse assunto que esse cara tá falando. Aí eu comecei a assistir a aula não só mais pra entender se o áudio e o vídeo estavam bons, mas para entender o conteúdo. E aí, nesse meio tempo, então eu decidi, eu falei, acho que eu vou fazer faculdade de Direito. E aí foi onde eu decidi, já nos 45, assim, no final do ano, no final de 2013, que era quando eu me formava. E aí eu já me inscrevi no vestibular e daí eu decidi que eu ia fazer Direito. Caraca, que demais. Então foi assim, dentro do mercado de trabalho que você decidiu... eu tinha, assim, uma outra ideia. Vou fazer administração e, enfim, tentar algo em alguma empresa, em algum lugar. E aí, então, depois desse contato, aí sim eu decidi que eu... Aí mudou a trajetória, totalmente. né? Mas isso é legal, né? Porque muitas vezes a gente tá ali no ensino médio e a gente tem na nossa cabeça que não, é aquilo, né? Sim. E nem sempre. Às vezes a gente começa a trabalhar em outras áreas, começa a conhecer realmente. Eu não imaginava, assim, era uma área que eu nunca havia cogitado fazer. Então eu fui pensar nisso quando eu tive contato, de fato, com alguma coisa. Sim. Então... Isso é bem legal, bem legal. E isso te incentivou também a se tornar uma coordenadora hoje do curso? Sim, ao fim, né, da história, sim, me trouxe para isso. Afinal de contas, a minha primeira inspiração vieram de professores. Sim. Então, sim, se eu fizer um catado de tudo que me trouxe para essa posição de agora, esse primeiro momento, com certeza, ele foi um marco. Que legal. Né? Meu, tanto o impacto do seu trabalho, quanto das pessoas que estavam ali naquele ambiente também dispostas a te ajudar, a te ensinar, né? Sim. Faz com que você siga aquela trajetória depois. É uma área muito difícil, mas tá cheio de gente boa no caminho para te ajudar. E para abrir para você essas oportunidades, né? Foi o que aconteceu comigo e é o que acontece no dia a dia. Legal. E agora, partindo do princípio de tua especialização, né? Tá. Que você... começou ali a despertar esse interesse por direito, justamente por conta do direito penal, né? Que você comentou aqui da aula. E aí você partiu depois para essa especialização do criminal e tudo mais? Isso. O que aconteceu? No meu... Assim, nem tudo foram flores. Então, no meu percurso da faculdade, eu tive a crise dos 3 anos. E eu falei, eu não quero mais isso para mim. Né? Eu tava numa instituição com um padrão que não era o meu padrão de vida. Né? Então, no meio do caminho, eu falei, esse negócio não é pra mim. Eu não me encaixo entre essas pessoas, eu não me encaixo nesse contexto. Não é pra mim, eu fiz a escolha errada. Então, assim, eu tava em vias de largar, mas aí eu já tava no 3º pro 4º. Eu falei, puta, minha mãe vai ficar muito chateada se eu deixar. Vou decepcionar meu pai, todo mundo. Então, eu falei, quer saber, eu vou terminar. Mas eu não vou mais fazer isso na minha vida. Eu vou terminar, vou me aprovar na ordem, porque era uma questão de honra pra mim passar na ordem também. E eu não vou seguir com isso, porque não é pra mim, eu faço outra coisa. Sim. E aí, quando eu terminei a faculdade, a duras penas, eu terminei a faculdade.
E passei, foi difícil, mas me aprovei no exame. E daí eu decidi, não vou mais fazer isso. Um belíssimo dia, navegando na internet, me apareceu o programa de pós-graduação. Eu abri pra ver a grade, de curiosa, assim. Sim. E quando eu vi as disciplinas que eu teria na pós-graduação, aí alguma coisa me falou assim, puta, acho que foi por isso que eu me matriculei, sabe? Disciplinas, assim, que eram realmente o que eu queria ter estudado. Óbvio que na graduação você estuda tudo. Sim. E era na especialização que eu veria aquilo que me interessava mais, né? Falei, do mais a mais eu vou fazer essa pós aqui. Sim. Fiz a pós e pronto. Aí, pronto, decidi. É isso e pronto, vou parar de graça, vou resolver minha vida. E aí foi assim que eu iniciei na pós e fiz essa especialização. Aí depois dessa fiz algumas outras. Mas é legal esse ponto que você trouxe, porque realmente, né, existem desafios. Nem tudo são flores ali quando você tá na faculdade. Assim como no ensino médio, ensino fundamental, em todas as etapas que a gente passa do ensino, né? Sim. O importante é realmente você perseverar pra não desistir. Não desistir, exatamente. Porque vão ter os seus momentos de dificuldade. Nem todo mundo é bom em todas as disciplinas. Eu me lembro que, assim, eu peguei a primeira ADP. Puts. No segundo semestre. Nossa. Da faculdade. Sabe, era um padrão de ensino. Gente, eu estudei a vida inteira em escola pública. Era outra situação. Quando eu peguei a primeira ADP, eu consagrei. Isso aqui não é meu. E todo mundo se aprovou, todo mundo que fez um monte de preparatório, pra um monte de coisa. Eu falei, não é pra mim. E eu fui carregando isso a graduação inteira. Sim. Então, pensa, foi muito difícil. Fora isso, gente, o custo de arcar com a graduação. Então, assim, mais de uma vez eu falei, vou largar, vou deixar e não vou fazer mais nada. Tanto que eu terminei a graduação com a bolsa, eu fui bolsista. E aí, beleza, no final das contas, tô aí. Tá aqui. Isso que importa, gente, não desista.